Oi. A gente vai começar a descrição primeiro? Boa tarde a todos. A gente vai fazer rapidamente agora uma descrição para as pessoas com deficiência visual. Pode começar, Ricardo, por favor. Boa tarde a todas as pessoas presentes. É um grande prazer estar aqui. Eu gostaria de ousar e quebrar o protocolo e fazer 2 tipos de apresentação, se é me permitido. Vou fazer uma apresentação formal, literal, como a audiodescrição pede, e me apresentarei também de uma forma poética, utilizando um trechinho de um samba-enredo de uma escola de samba. Pode ser? Bom, no sentido literal, no sentido formal, eu sou um homem branco, cabelos castanhos, estou vestindo uma calça azul marinho, sapato preto e uma camisa preta. Utilizando a maneira poética, uma maneira um pouco mais metafórica, eu sou o Ricardo, eu sou índio, sou branco, sou negro, eu sou a mistura do mundo, muito prazer, eu sou brasileiro. Boa tarde, eu sou a Lisa Alves, eu sou mulher, eu sou branca, tenho os cabelos pretos, estou usando uma blusa preta em cima de outra blusa preta, estou usando uma bermuda jeans em cima de uma meia preta com um tênis marrom e um bottom da Palestina, porque eu sou completamente contra o genocídio que tem ocorrido, principalmente, sobretudo, desde 2023, em outubro, contra o povo, principalmente mulheres e crianças palestinas. Eu sou responsável por mediar esses 3 grandes autores. Eu sou mulher, grávida. Esse aqui é o José. Eu estou de vestido estampado, com uma bota marrom. Meu cabelo é preto, liso, comprido. E é isso. E tem o José, que ainda não precisa de audiodescrição ainda, né? Eu sou o Pedro, eu sou um homem branco, careca, tenho 42 anos, mas a careca deve aparentar uns 55. Tenho uma barba, né, branca, grisalha, não sei direito. Uma camiseta branca, uma calça verde e um sapato bege. Acho que é isso. Obrigada. Que parte importante, né, da nossa apresentação, poder fazer essa audiodescrição. Bom, eu estou aqui com 3 autores, Ricardo Ramalho, a Lisa Alves e o Pedro Gontijo. Eu vou pedir licença para a Lisa e para o Pedro, e vou começar com o Ricardo, porque ele é nosso autor estreante, é a primeira publicação do seu livro de poemas, e eu gostaria muito que você comentasse sobre ele, sobre essa sensação maravilhosa que você deve estar sentindo de poder publicar nesse espaço que é plural, democrático, e que nós estamos muito felizes de poder participar de mais uma edição. Eu não sou autora, mas eu sou pesquisadora de literatura, e eu acho que a gente precisa celebrar a literatura não só em momentos datados como este, mas todos os dias, né? Porque a literatura é um atravessamento que percorre a nossa caminhada, a nossa vida. Então, Ricardo, eu queria, por favor, que você nos contasse como foi esse processo de escrita, de publicação, sua relação com a literatura, com a poesia, como que a poesia te transforma. Perfeito. Pessoal, mais uma vez, antes de começar a falar da obra, eu preciso agradecer, fazer alguns enaltecimentos aqui. A empresa Bem Brasil, que sonhou esse sonho comigo, né, e me ajudou realmente a tirar esse sonho do papel. A Academia Araxaense de Letras, o França, né, a minha editora, Gestalt. E o processo de escrever, para mim, na verdade, eu resumiria como se fosse uma fuga, né? A gente escuta muito dos terapeutas, escuta muito dos psicólogos, que é importante a gente colocar os nossos sentimentos no papel. Mas eu queria ir além disso, né? Em determinadas horas do meu dia, eu sentia realmente muita vontade de escrever
E eu não tinha pensado, eu até então não tinha pensado em publicar, né? Eu escrevia despretensiosamente. Esse livro ele foi escrito ao longo de 24 meses. Ele foi um fruto de um trabalho de muita felicidade, mas eu seria hipócrita com vocês se eu dissesse que também não foi fruto de momentos de angústia, de momentos de incertezas e momentos de dor, né? Em Reflexos de Silêncio, vocês conseguirão perceber toda essa dualidade, toda essa diversidade, toda essa pluralidade, né? A gente começa, inclusive, pela capa, e aí eu agradeço o Rodolfo Scalon, que no processo criativo me ajudou a pensar na capa, que ela é adornada por um balanço, né? E o balanço ele é muito simbólico. O balanço ele é realmente ele simboliza, né, o movimento da vida. Nós estamos em constante movimento, mas é necessário termos momentos também de quietude, momentos de clareza, momentos de introspecção, para a gente poder, de fato, encontrar a nossa identidade e a nossa verdade interior. Então, aqui eu consigo escrever sobre a efemeridade da vida, sobre o poder da gratidão, da visualização, da vibração. Quem me conhece sabe que eu acredito muito em energia. Hoje, sou um rapaz de muita fé, mas hoje não há nenhuma religião que me representa. Contudo, eu diria que a minha religião é o amor. E foi através desse pensamento, né, dessa perspectiva que eu escrevo despretensiosamente. E no início desse ano, em conversa com o França, aproximando também da Academia Araxaense de Letras, eu fui convidado, de fato, a reunir tudo isso e publicar. E aí, no final, surgiu, né, Reflexos de Silêncio entre o Ser e o Verso. E, com certeza, a gente vai ter oportunidade de falar um pouquinho mais sobre ele no decorrer do nosso bate-papo. Tem algumas poesias aqui também que talvez eu leia. Talvez não, você vai. E eu tenho certeza que todos que se aventurarem a ler essa obra gostarão bastante. É uma obra prefaciada pela atriz e apresentadora e nossa conterrânea Mariana Rios, a qual, assim, bate-pronto, aceitou meu convite. Eu lembro que a editora ficou até meio assim, será que ela vai aceitar? Ela vai te cobrar? E não, ela é uma grande parceira. Ela não só prefaciou, como ela me respondeu assim muito rapidamente. Ela já foi parceira minha de outras ações. Só que nesse livro, não sei se vocês a seguem, né, no Instagram, mas ela fala muito. Eu gosto muito das reflexões que ela propõe. Reflexões de vida, reflexões para a gente poder, de fato, não se conformar com o status quo da realidade, da sociedade, do mundo como é, do Brasil, do jeito que a gente vem, enfim, enfrentando tempos tão obscuros, né? Tempos de projetos de lei minimamente estranhos, vamos se dizer assim. Já fica uma pontinha de crítica aí, mas é um momento de muita felicidade. E a capa do livro ela é muito simbólica, pessoal. O balanço, realmente, ele traz esse movimento da vida. Muitas vezes a gente está no alto, o balanço ele dá esse movimento, né? E muitas vezes a gente se aproxima do chão, né? E, de fato, a gente precisa ter o pé no chão para poder, muitas vezes, olhar com clareza todos os detalhes, enfim, toda a nossa realidade em volta. E a quietude, o equilíbrio que o balanço nos traz, é também de suma importância para que a gente consiga analisar a situação de uma forma clara, objetiva e honesta, né? Pode parecer básico o que eu estou falando aqui, mas às vezes falta muita honestidade nos dias de hoje. Nós estamos num mundo altamente globalizado, capitalista, não que exatamente seja um problema, mas que muda a velocidades estonteantes. Então é importante, sim, a gente... Ontem na palestra na mesa da Djamila e da Bruna, elas falaram sobre como é um luxo ter o autocuidado. Eu até diria que não é luxo. Hoje é uma necessidade básica. Quem aqui é da administração sabe muito bem, conhece a pirâmide de Maslow, né? E Maslow traz as nossas necessidades básicas. E eu diria que hoje o autocuidado, uma leitura, um processo terapêutico, a escrita, né? Por exemplo, a escrita ela não é terapia, mas ela é terapêutica.
Pelo menos para mim foi um processo de fuga, né? Quando eu me sentia feliz, eu escrevia. Quando eu me sentia triste, eu também escrevia. E, com certeza, essa questão do autocuidado hoje é uma necessidade básica, né, pessoal? E é um luxo, realmente, é um momento muito emblemático quando a gente pensa que nós estamos na 12ª edição do FLI Araxá, aqui na Fundação Calmon Barreto, Cultural Calmon Barreto, onde tudo começou. Eu participei da grande maioria das edições do FLI Araxá. Só não participei, eu acho que de 2, porque eu não estava na cidade. O ano passado eu figurei como organizador de uma obra, mas realmente como autor, né, 100% autoral e tudo, é a primeira vez. E, de fato, agora eu senti como quase parir um filho. Porque realmente eu é sei um bem filho... Porque realmente é um filho que nasce, né? E é isso, gente. Gostaria muito de agradecer cada pessoa. Estou vendo vários rostinhos conhecidos aqui na plateia. E eu gostaria assim, de dizer a cada um de vocês que a presença de vocês representa muito para mim. Obrigada. Araxá tem muita sorte de sediar um evento como esse, né? A gente conversava antes de começar sobre a dificuldade dos autores cubanos em publicar. A Teresa Cárdenas comenta sobre isso em sua mesa, que é uma dificuldade muito diferente, né, que vocês enfrentam, porque lá falta papel. E aí, até aproveitando, fazendo um gancho com a fala do Ricardo sobre como a literatura é importante também dentro da reflexão introspectiva, como que a sua religião é o amor, em contrapartida, a literatura também pode ser luta, né? Pode ser resistência. E escrever é um ato político. E ele tem, obviamente, que ser complementado pela publicação. E aí eu quero aproveitar o momento para que Lisa fale um pouco sobre essa questão da Palestina. Você se apresentou comentando isso, né? E depois eu vou jogar para o Pedro também, para comentar sobre a importância dessa tradução, como é importante que esses poetas palestinos cheguem ao Brasil, né? Até para a gente discutir também sobre o que está acontecendo aqui, porque lá agora a gente vê um genocídio advindo de conflitos étnicos e religiosos, mas a gente tem um genocídio aqui no Brasil também, que é um genocídio negro, né? E junto a isso, a gente tem que debater também sobre questões LGBTQI, APN+, e questões decoloniais. Então, agora eu queria muito que vocês comentassem sobre esse lado da literatura como uma potência, uma potente ferramenta para que a gente combata essas questões que nos apresentam no dia a dia e que não podem passar ilesas por nós. Maravilha. Boa tarde para todos. Meu nome é Lisa Alves, eu sou escritora, videoartista, eu digo que eu sou multimídia, então assim, a arte, para mim, ela tem que ocupar todos os espaços e mídias. E lancei 2 livros e participei de várias antologias durante um processo de mais de 15 anos. Eu tenho um livro chamado Arame Farpado, foi o primeiro livro que eu lancei, que é um livro que ele nasce das redes sociais, ele nasce de um ativismo dos bloggers que começaram no início de 2003, por aí, que foi o grande boom dos bloggers. A minha primeira edição, que é essa aqui, ela foi lançada no ativismo com um coletivo nacional, de vários estados, e a gente se juntou para poder fazer um coletivo que pudesse arrecadar dinheiro e ter uma forma mais livre de publicação, sem censura. E depois, na segunda edição, eu já fui convidada por uma editora de São Paulo, que é a Penalux, que lançou a segunda edição do Arame Farpado. Nessa época, eu não morava aqui em Araxá, eu sou de Araxá, saí de Araxá e fui para Brasília, fiquei 15 anos em Brasília. E depois fui para o Rio, e nesse processo do Rio sai um livro Transmídia, que é um livro que eu trabalho a homossexualidade das mulheres,
que é a narrativa de Mulheres que Amam Mulheres, que é um livro que está até aqui na Fli Araxá, que é Quando Tudo For Possível. Ele nasce através de um processo de videoarte que eu fazia no Rio de Janeiro, em convite de um selo de Pernambuco, de resistência, falando em resistência, que é a Mirada. A Mirada ela é coordenada por uma cineasta que hoje está com o filme da Clarice Lispector, que é a Tassiana Oliveira. Ela me fez o convite e a gente começou a trabalhar esse livro que começa no Rio de Janeiro. Eu volto para Araxá em 2020 com a pandemia e a gente lança, que é um livro transmídia. Para quem não sabe o que é transmídia, é um livro que ele transita entre a linguagem escrita e a linguagem falada e também que incorpora vários tipos de necessidades de pessoas ao mesmo tempo. Então, quem não pode ler vai escutar o livro e de uma forma também mais artística, não é um audiobook. E aí começa, é onde eu entro. A Palestina ela faz parte de uma inquietação minha, porque, como poetas, a gente se inquieta, né? Então, tudo que eu me vejo no outro, eu não fico só no meu recorte, mulher, feminista, LGBT, mas tudo que vai contra o que eu acredito me inquieta. Então, eu fui colocando. Né? Então, assim, eu estou na luta antirracista, eu estou na luta antixenofóbica, eu estou em várias lutas. Né? E você fala ali, você falou do massacre, do genocídio que tem no Brasil com os povos, né, que veio ali da África, e a gente tem dos nossos povos originários também. Né, e que acontece até hoje, assim como acontece mesmo com corpos pretos, corpos não brancos. Então, assim, eu tive uma oportunidade de estar no Rio de Janeiro e ter uma escola, de estar ali, de 20 em 20 minutos, eu tenho uma notícia que uma mulher e uma criança negra morreu, que foi assassinada. E aí a gente pula para a Palestina e a gente percebe que, por mais que o Estado sionista, fascista de Israel, diz que está caçando o Hamas, o que a gente vê são crianças e mulheres serão dizimadas. Cadê os terroristas do Hamas sendo mortos? Eu não vejo nenhuma notícia disso, são só crianças e mulheres. E eu me vejo ali também. Então, assim, como humana, como terráquea, a gente tem que começar a parar isso, porque hoje está lá, amanhã a gente tem que lembrar que a gente tem água doce aqui no Brasil. Amanhã eles estão descendo aqui também. E estão começando a dizimar todo mundo. Então, não é uma luta territorial só lá, é uma luta humana. A gente tem que parar o fascismo. É a primeira vez que a gente está vendo um genocídio mediatizado. Ok, que todo esse conflito Palestina e Israel existe desde pós-guerra, pós a Segunda Guerra. Só que a gente tem que lembrar que, de 2018 para cá, eles estão fazendo um laboratório para a gente olhar tudo isso e falar assim, ok, é só mais um reel do Instagram que a gente passa e vê uma criança sendo explodida. Então, eles estão testando a nossa tolerância com o que não deveria ser tolerado. E já tem muito tempo. Isso me inquieta. Tá? E isso, em 2015, no Arame Farpado, eu escrevi o Tear de Gaza. O Tear de Gaza ele conta uma narrativa sobre uma costureira. E aí eu trago a minha mãe, araxaense, costureira, e eu desloco ela para a Palestina, para Gaza. E aí isso é um processo de eu me ver no outro. E eu, como seria se eu fosse a criança que foi bombardeada por um foguete? Porque isso não está acontecendo aqui, mas poderia estar acontecendo com a gente. E aí eu crio o Tear de Gaza, que está nesse livro, mas também foi para uma antologia internacional chamada Palestina, e foi organizada por um poeta super ativista do País Basco, que é um país pouco conhecido, e que é o Xavier Huspeberger. E ele tem várias antologias feitas por uma biblioteca internacional, onde lança poetas ativistas. E aí nasce o Arame Farpado posteriormente a isso. Então, assim, o que eu queria dizer, e eu dando abertura, porque eu acho que o Pedro está ali traduzindo, eu acho que é importante a fala dele nesse sentido, dele estar trazendo para a gente aqui o que está sendo escrito, né, por poetas palestinos, que nós não somos só isso, nós somos muito mais do que um território.
E se a gente é da espécie humana, a gente tem que defender a vida. E defender a vida não é defender a vida só que está no útero. Defender a vida é defender quem está, os corpos viventes caminhantes. E criança, se você é contra o aborto, você deveria ser contra crianças que estão sendo explodidas pelo Estado sionista de Israel. Vou passar agora a palavra para o Pedro, que é nosso autor mais velho de publicação. Eu queria... A gente já vai aproveitar a fala da Lisa para comentar sobre o processo do seu livro, né, que dialoga com a pesquisa que você fez a respeito desses poemas. E, afinal de contas, é muito importante a gente perceber como os assuntos do Brasil e do mundo, eles entram em contato conosco por meio da mídia, do jornalismo internacional, mas também por meio da literatura, que tem uma outra visão sobre esses acontecimentos, que tem uma outra abordagem. Então, eu queria muito também que você falasse sobre isso, na mesma pegada da Lisa. Tá bom. Bom, vou tentar falar de um jeito fluido. Primeiro, agradecer a presença de todos, todas e todos. A gente tem uma dificuldade ainda de falar todos, eu mesmo tenho. Mas acho que a língua é viva e a gente deve aproveitar essa vivacidade dela para explorar os limites, para a gente inventar uma sociedade melhor. Né? Estou vendo uma poeta maravilhosa, que é a Mara Sena, ali do lado, né, que veio até aqui, o pessoal Oi, Mara. do Islã de Patos. São pessoas que colocam a poesia no centro da vida. E será que a poesia salva? Será que a poesia vence a guerra? Será que a poesia vence alguma guerra? Agora eu vou te perguntar, será que alguma poesia perdeu alguma guerra? Porque, de onde eu vejo, a poesia, os melhores poetas sempre ganharam todas as guerras no longo prazo. Não salva a menina ali. Mas até hoje a gente está lendo Ilíada na voz do poeta grego, que é Homero. A gente não sabe como foi lá o poeta troiano, né? O que ele escreveu. É até interessante que Homero escreve de um jeito até com uma perspectiva bem troiana. Tanto que é Ilíada, né? A troiana. Então, a poesia ela ganha todas as guerras. Os melhores contadores de história ganham todas as guerras no longo prazo. Então, por isso, é uma das formas que a poesia salva. A poesia salva de várias formas. Na Flip, eu fiquei amigo do Ayrton Souza, que é o autor de Outono de Carne Estranha, censurado recentemente após o prêmio Sesc. Ele é... Eu ia falar uma palavra feia aqui, mas tem criança. Ele é muito nervoso com essa história de que a poesia não salva. Ele fala assim, cara, meus amigos quase todos morreram, foram presos. Eu vim numa periferia difícil, lá no Pará, vindo de imigrante do garimpo. Como que a poesia não salva? Hoje eu estou aqui, ganhei o prêmio Sesc, sou doutor da Federal do Pará, porque eu me embrenhei em poesia, me embrenhei em literatura, né? Então, a gente falou de honestidade, falou de empatia, eu acho que são duas coisas centrais do jeito que eu coloco a literatura no centro da vida. Eu coloco a literatura no centro da vida tentando achar minha voz mais honesta, minha voz mais sincera. E não existe outro sentido para mim na literatura que não seja o exercício da empatia, mas da utopia da empatia, porque eu nunca vou saber ser o que é a poesia, ser o poeta que o R. Louco é ali, ó, né? Um poeta jovem, eu não sou jovem mais, né? Negro, pele preta, movimento negro, de Patos de Minas. Né? Eu nasci em Belo Horizonte, cresci no sul de Minas, na Mantiqueira, né? E tem um monte de atravessamentos aí. Mas eu sei do meu lugar. Mas a poesia ela nos permite um exercício de chegar o mais longe possível dessa empatia, de entender que outra arte nos permite quase entender a razão do outro, sentir a emoção do outro, do que a literatura. Né? Então, a literatura, para mim, tem essa grande potência. Ela salva, no sentido de que os melhores contadores de história ganham a memória, e o Gabriel Garcia Marques fala, né, que a gente vive, como tem uma frase assim, é o que a gente lembra e o que a gente consegue, como a gente consegue contar o que a gente lembra. Isso é a realidade. Isso é a realidade. Né? A realidade não é o que a gente vive, é o que a gente lembra. E o que a gente escolhe contar sobre o que a gente lembra é a nossa realidade. Né? Então, a gente, como escritor, né, a gente está, Ismael, como apoiador da causa dos poetas aqui locais,
a gente está nesta luta. A gente luta, sim. As nossas armas são estéticas e éticas, são culturais, né? Então, se a gente olha um absurdo desse, que é o genocídio, na audiodescrição eu esqueci de dizer que eu também estou com um bottom, que o nosso amigo Ismael, né? Ismael nos presenteou. No meio dessa história de colocar a literatura no centro da vida, os temas vão me engravido dos temas, né? E aí eu tento achar a melhor voz, a mais honesta, que uma mais potência. E aí eu fiquei muito tocado, obviamente, com o genocídio em curso, que já existe 75 anos um projeto de genocídio ali, né? Mas realmente nos últimos anos, e especialmente desde novembro, outubro, a coisa se estendeu de um jeito absurdo. E entrei em contato com alguns poetas palestinos e me autorizaram a traduzir alguns poemas, né, que eles escreveram em árabe e inglês. Eu traduzi do inglês, eu vou falar um de cabeça aqui, que acho que a gente vai perceber como o exercício da empatia nos coloca diretamente nessa conexão, que somos tudo mesmo barro, como diz Maria Fernanda Maglio, vencedora do Jabuti, é uma poeta incrível. Ela fala, a gente é todo mundo mesmo barro. Eles perguntaram a ela, por que você escreve tanto sobre a violência, sobre a brutalidade? Por que a brutalidade te toca tanto? Ele falou assim, a gente é tudo mesmo barro. A pessoa que é brutal, a vítima, então, isso toca ela, né? E aí, esse poeta, ele está respondendo a um dilema que é, poxa, você só faz poesia política, né? Que é um dilema que o pessoal do Islã, a gente que começa a se envolver demais emocionalmente, e a gente não consegue falar de outra coisa, tá? A gente fala assim, poxa, mas só vai fazer literatura política? Mas que aí literatura responde, não é, né? Política. Exato. Mas ele fala de um jeito mais bonito, que poesia a gente não se explica, né? Então eu vou falar ela para você. Então, vamos lá. Traduzido em inglês, ele escreveu em árabe e inglês. Marwan Maku, não sei pronunciar direito. Para eu escrever poesia que não seja política, eu preciso escutar os pássaros. Para que eu possa escutar os pássaros, os aviões de guerra precisam ser silenciados. Então, recentemente eu escrevi uma crônica que chama Cataventos Trêmulos, né? E começa assim, eu queria escrever bonito sobre coisas simples, né? Como se a gente não estivesse no meio de um apocalipse climático, pela primeira vez vendo um genocídio mediatizado com trocentas milhões de vídeos e narrativas da vítima, e no meio de mal saímos de uma pandemia, caímos numa terceira guerra mundial. Sim, gente, nós estamos numa terceira guerra mundial. A gente está tão acostumado com ódio e medo que a gente tem receio, parece difícil pensar que nós estamos numa terceira guerra mundial. Nós estamos, é assim que é a terceira guerra mundial em 2024. Nós não estamos em paz. Ou a gente consegue olhar, é triste isso, né? Mas eu tenho uma filha de 13 anos, né? E é uma espécie de morte, olhar para o futuro dela e falar assim, nossa, o mundo que você vai herdar é um mundo em guerra ou pós-guerra. Não é o mundo que eu sonhava quando eu tinha 13 anos, né? Então, ela já não tem esse horizonte que eu tinha. Então, se a gente perdeu o campo de possibilidade da paz, a gente já não está em paz. A gente não está em paz, a gente está em guerra. Né? E é melhor estar desiludido do que estar iludido. Né? Então, acho que a poesia salva nesse sentido. Né? E eu tinha escrito 2 romances. E eles são pretensiosos, eu pretendia escrevê-los. Né? Em 2017 ou 2019, para falar deles em outro momento. Mas o livro de poesia que eu lancei recentemente, ano passado, chama Vírgula Final, A Dissolução do Brasil. São 20 anos de poesia que eu escrevi despretensiosamente. Eu escrevi só para tentar tirar do instante vivido o maior da experiência, o máximo daquilo. E aí, depois de 20 anos, eu olhei para aquilo e falei assim, olha, o que para em pé de poesia boa aqui? O que pode tocar um leitor? Né? Aí só parou de pé esse livrinho fininho aqui em 20 anos. Né? Alguns eu ainda tive que ajeitar. Mas ajeitando ou não, eu dei o nome disso de Vírgula Final, porque é o último poema que dá o título. Depois a gente pode ler também, é curtinho. Mas a dissolução do Brasil, porque eu acho que ele responde a essa inquietação. Gente, o Brasil tem solução? Eu acho que não, porque não é um problema. Ele não é exatamente um problema. O Brasil é uma invenção. Invenção é feita de quê? Invenção é feita de imaginação, tentativa, erro, dissolve o erro, imagina de novo, tenta erro,
dissolve o erro, imagina de novo, e aí inventa o avião, entendeu? Né? Inventa um monte de coisa. Inventa Minha Casa Minha Vida, sei lá também, inventa um monte de coisa. Um monte de coisa pode inventar, né? Mas é só se a gente conseguir dissolver os erros, né? A gente ficar... E acho que a gente está num momento de que a gente imaginou um Brasil, a gente tem alguns Brasis, a gente tentou alguns Brasis, a gente errou nessas tentativas. E, sinceramente, qualquer campo político partidário que você tiver hoje, se você acha que a gente está todo mundo satisfeito, porque a gente fala assim, não, deu errado. A sensação é que a gente está voltando para trás na história humana, né? Então, o que é esse deu errado? Eu acho que é o momento de dissolver os erros para reimaginar. Então, para a gente reimaginar isso, nada melhor do que dissolver essa experiência do Brasil, do que a gente esperava ser o Brasil, do que a gente tentou ser o Brasil, com poesia, né? E esse é o mote, né, do vírgula final, a dissolução do Brasil. Acho que, não sei, ler um poema? Ou... Sim? Eu achei muito legal sua fala, porque ela casa com Boaventura de Souza Santos, sobre essa questão da gente se reinventar como território. Ele vai mais assim no aspecto da Latinoamérica, mas eu gosto dessa sua fala de que a gente deve reinventar o nosso país a partir da literatura. Ele fala que é para a gente reinventar a partir da contação de histórias, dos elementos fantásticos que nós temos aqui no nosso país. Então, eu achei que ficou legal assim, o link que você fez sobre esse aspecto que você começou a falar sobre a poesia salvar e agora a poesia poder ser uma ferramenta de reinvenção para o nosso país. Você já tem seu poema selecionado? Tem. Eu vou começar pelo Pedro, então. Aí eu vou na Lisa, depois Ricardo. Se vocês quiserem ir selecionando o poema para ler. Eu decidi esse poema quando o Ricardo falou da honestidade. Porque esse é o poema mais honesto que eu escrevi nesses 20 anos, que eu mais me exponho, né? Essa é uma trajetória de um eu lírico de 20 anos, meio se explorando coisas pessoais e políticas. Às vezes a política é só um cenário. E lá no comecinho desse eu lírico, ainda acabando a adolescência, no início da adulteza, com um monte de dilemas aqui, meio pequeno burguês, mas bastante sinceros, tá? Então, ele começa de pé, não tem jeito de começar de outro jeito. O sofá e as pedras. Assentei-me no sofá, esse sequestrador de sonhos. Sofazou assim, numa voz macha, irônia rindo, que meu desejo era ridículo, que só gosta do que eu escrevo quem gosta de mim, e que só gosta de mim quem precisa, tipo mãe e tia ou quem eu puxo o saco. Sofazou que talento era algo que eu nem sabia, que escrever é para quem é importante, que o jeito que eu mudo uma página branca serve só para me enganar, como se colocar uma panela na cabeça fosse me fazer o Napoleão. Que vontade minha maior era só ser celebridade, e quem sabe até a mesquinzice de ser rico. Que nada me motivasse tanto como bacon, ou chamate gelado. Que natureza que eu gostava era só para aconchego, que privilégio nenhum era eu bravo o suficiente para deixar perder, que eu era menos que fraco, era ridículo, não tinha força alguma para ser fraco, que fraco era menino, não formiga, e que mesmo das formigas eu era menino mínimo, que não servia nem para arrumar emprego direito, feito gente de verdade, era inseto mesmo. E nem formiga era, porque formiga sabe ser em grupo, e eu nem isso. Nem família eu dava conta, que eu pensava hipocrisia e falava idiotando, que eu não era nem a bosta, só o cheiro, um mau cheiro. Que banho nenhum me resolvia, que eu incomodava o ar, que eu era só um pedaço de um grão de areia, no meio de um monte de titica de galinha, que eu queria era comer galinha, mulher, maltratar gente, só em nome do bacon e do chamate gelado. E que eu, na verdade, nem importava com a floresta, desde que deixassem 2 árvores para pendurar a rede. Que eu nem me importava com pivete, muito menos com a pivete, que a classe trabalhadora para mim era letra impressa em página de livro, que o preto era Hollywood, que o pobre era novela, que eu era subnitrito de pó de qualquer coisa, que se eu morresse iam me dar falta, mas só se eu morresse. Mesmo assim, ia ser tão rápido e pouca falta que me envergonharia de ter morrido. Que era melhor ficar zumbivivando mesmo, de internet, bacon e pensamento, sexo de mentira ou de verdade de teatro. Que na rua eu era um mascarado, mas nem era uma máscara elaborada, era uma mascarinha ridícula, dessas que qualquer formiga consegue ter e se colocar. Que eu era um pequeno burguês minúsculo, que eu gostava da terra só porque alguém podia gostar, que eu gostasse. Que eu tinha medo de piada e briga, pois me revelaria mediano, menor que mediano. Sofazava assim em minha mente, quando minha boca cerrou intensa, como cola de madeira,
lacrou, e meu tórax amarradou-se sem movimentar, na maciez da almofada, que é mais apertada que corda matéria, e que minha voz não tinha. Quando acabei de me assentar assim, tudo eu era mudo de morte. Fechei o olho para ver, e vi que era tudo verdade. Deixei-me acabar de morrer de todo. Mas não morria. Pensamento de só pensar quase mata, mas não acaba de matar. Num deslize da mente, eu vi que se todo mundo que nem eu se calar, as pedras gritarão. Esse eu lírico indiferente não pode ser a gente, né? Você tem alguns neologismos aí, não tem, no poema? Sofazô. Legal. Muito obrigada. Lisa, escolheu o seu? Escolhi, e partindo do nosso assunto sobre a Palestina, e como comentei com vocês que eu tinha um poema que foi publicado anteriormente ao Arame Farpado, numa antologia chamada Palestina, eu gostaria de ler esse poema que foi escrito em 2012, mas que hoje eu dedico a Reba Abunada, que é uma poeta palestina que foi assassinada em 2023, em outubro, justamente quando começou os maiores ataques à Palestina. Mas antes eu gostaria de convidar o meu amigo Ismael para subir aqui com a bandeira da Palestina, enquanto eu leio para vocês. Você quer ler em pé também? Acho que é. Vou ler sentado, vou deixar a bandeira e o Ismael aqui com a gente. Como eu disse para vocês, minha mãe era costureira aqui em Araxá. Minha mãe costurava para travestis. As travestis que não podiam entrar nas lojas aqui da Olegário Maciel para terem suas roupas. Então, elas não tinham possibilidade de ter qualquer roupa, a não ser que alguém costurasse. Lembrando dessa mulher, e homenageio a minha mãe, Maria José, que, infelizmente, já fez a passagem em 2016, eu vou ler o Tear de Gaza, lembrando de outra mulher costureira nessa Palestina. Ato 1, agulha. Contaram que em Gaza 2 crianças brincavam de tabuleiro quando a estrela de 6 pontas expediu um míssil que emudeceu a casa inteira. Vermelho, cinzas e fogo. A mãe, em seu tear, acolheu a notícia através do padeiro e logo após cravou uma agulha no coração repetidas vezes, enquanto proferia uma maldição repleta de pranto. Ó filhos de Israel, não haverá espigões para resguardarem vossas rosas. A agulha que me lança nos braços dos meus antepassados derramará veneno sobre a ceifa futura, e teus filhos não terão mais mãos para brincarem com tabuleiros de usura. Dizem, por aquelas trincheiras, que para cada filho assassinado em Gaza, há uma maldição, professada contra os seus inimigos, até o ultimar de uma 5ª geração. Palestina livre. Obrigada. Tivemos uma participação especial. Ricardo. Obrigada, Ismael. Vamos lá. Complementando, né, o que os meus amigos de mesa comentaram aqui, eu acredito que a poesia, sim, é uma resposta não só à guerra da Palestina, Israel, mas a gente consegue, de fato, ser a mudança local, para a gente conseguir uma mudança regional, para a gente conseguir uma mudança no nosso país, no nosso continente, no mundo de uma forma geral. Eu queria ler muitas poesias aqui, porque tem tantas pessoas especiais aqui na plateia, que eu realmente não consigo assim, ler essa poesia sem enaltecer o meu aluno Gabriel, que está aqui, que, inclusive, uma das poesias no último capítulo desse livro, eu falo que é a cereja do bolo, porque o último capítulo ele foi escrito pelos alunos do 4º e do 5º ano do ensino médio, do ensino fundamental, desculpa, e da EJA. Inclusive, eu estou aqui com a Vicência também, que tem é uma poetisa, né, Vicência? E tem um poema muito lindo aqui,
gostaria de ler vários, mas falando sobre essa resposta, né, que a poesia, de fato, propõe essa dissolução, essa reinvenção, e o que a gente pode fazer enquanto seres pensantes, escritores e atores de mudança. Eu vou ler aqui o segundo poema do livro, na verdade, a segunda poesia, que eu acho que ela retrata bem o que o livro, né, a obra Reflexos de Silêncio traz. Gratidão, vibração, visualização. No jardim da existência, onde o tempo dança, resplandece a gratidão, nobre herança. Ela é a chama que aquece o coração, a sinfonia que embala a emoção. Na tessitura da vida, a vibração se inscreve. Em cada nota, a esperança revive. É o eco do universo em harmonia, que nos guia na jornada dia após dia. E na tela da mente, a visualização floresce, onde sonhos e destinos se entrelaçam, se aquecem. É o mapa do caminho que se desenha, o farol que na escuridão nos resenha. Gratidão, vibração, visualização. 3 pilares que sustentam a criação. Em cada gesto, em cada pensamento, se revela o poder do amor no firmamento. Assim, nessa dança cósmica de ser e sentir, abracemos a dádiva de existir. Com gratidão, vibração e visualização, encontramos a paz, a luz, a comunhão. Uma parte do título da nossa mesa, da nossa conversa, é 3 mundos. E a gente começa a sua leitura com essa percepção de mundo, com esse eu lírico que está percebendo o que está no entorno. A gente parte para o seu, que representa a luta e a resistência, o movimento que precisa ser feito, e a gente termina ali na esperança de que a gente vai chegar... Na reinvenção. Na reinvenção, exatamente. Na Olha que lindo, né? Como que a gente é abençoado aí pela sintonia literária. E, apesar de sermos 4 cadeiras aqui, todos vocês compuseram esse momento, e eu gostaria de fazer um convite para o R. Louco, nosso poeta de Patos, responsável por poemas improvisados, que faz slam, para também declamar um aqui para a gente, por favor. Vem cá. Tudo bem? Tudo bem, né? 3 poetas. Eu vou fazer o grito, que é assim: busca pela verdade, fé nos passos. Aí o pessoal vem slam fatos. Pode crer? Busca pela verdade, fé nos passos. Slam fatos. 3 poetas, 3 mundos. Eu sou indígena, sou negro, sou brasileiro, poetas da Palestina, sou mulher, sou homem, mediador da poesia. 3 autores, a sensação de publicar no espaço plural, atravessamento que percorre nessa vida social. Tirou o sonho do papel, escrever para mim um dia fiel, vibração na interioridade, energia da simplicidade, fruto de felicidade, reflexo do silêncio. Entre o ser e o verso, o balanço em movimento, quietude que peço, momento de clareza, encontrando a realidade, diversidade interior. Minha religião é o amor. Tempos duros, mas a felicidade aos sussurros. Falta honestidade. Nos dias de hoje, muda a velocidade estonteante. Autocuidado, sempre. A escrita não é terapia, mas é terapêutica. Um luxo de cabeceira. A poesia, na hermenêutica, pode ser luta e resistência. Escrever é um ato político, importante ferramenta, ato cívico, arame farpado, ativismo do blog, coletivo versado, esperança é o forte. Quando tudo for possível, vira poesia, armada transmídia. Com o poeta a gente se inquieta, não só no meu recorte, mas no porte, na luta antirracista, povos originários, voz na estatística. Pula para a Palestina, crianças e mulheres se tornando vítimas. Onde estão os terroristas? Luta humana para parar a tamanha façanha do fascismo. Isso é só um laboratório fascínio,
antologia de poetas ativistas. Somos muito mais do que um território. Defender a vida, corpos viventes, caminhantes. Se contra o aborto e o natimorto do garoto sendo explodido na Palestina. Pô! Inventar uma sociedade melhor. A poesia me salvou de cor. A poesia vence a guerra. Alguma poesia perdeu alguma guerra? A literatura no centro da vida, alcançando a voz mais sincera, chegando mais longe na empatia, grande potência na existência, armas estéticas e éticas são culturais. O tema me engravida, poesias sociais, tudo no mesmo barco, ação ao redor dos braços, emoção na palavra dita, poesia não se explica. Inventa minha casa, minha vida. Preciso escutar os pássaros, mas os aviões de guerras devem ser silenciados. Terceira Guerra Mundial são as palavras? Campo da possibilidade da paz. Desejá-las. Dissolução do Brasil, vírgula final. O Brasil tem solução? O Brasil é uma invenção. Dissolve os erros bravis. Inventamos vários Brasis. Reimaginar e dissolver a experiência com poesia. Minha vírgula. Sequestrador de sonhos. A página branca que transformo em sonhos escritos. Dia, página. A formiga segue em grupo. E eu nem mudo. Na poesia, me desnudo. É isso. Muito obrigado. Gente, a gente está com um livro aqui do Islã Fatos, chama Fatos Poéticos. Se alguém quiser e puder fortalecer o nosso corre, a gente está vendendo, está lá na livraria lá, fica à vontade. Deixa beleza? aqui também, ó. Gente, o Islã é o futuro. Ele fez isso tudo agora, gente. Ele fez Pelo isso amor de agora, Deus. gente. Obrigado. O Islã é o futuro. Busca pela verdade, é o fé nos presente passos. e o futuro. Que genial. Aliás, você é o presente e é o futuro também. Muito obrigada. Eu vou abrir agora para perguntas de vocês. A gente tem um tempinho. Não temos nada. Ai. Infelizmente, uma pergunta. Alguém, por gentileza, gostaria de perguntar ou fazer algum comentário para os nossos 4 autores? Vocês me dão licença, eu vou ficar de pé, né? Porque o meu tamanho me obriga, né? E eu quero usar a palavra para dizer que a Academia Araxaense de Letras, na minha presença aqui, bate palma para todos vocês, em especial para este rapaz. Fiquei emocionada com a fala do Hermes. Eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês, a presença dos nossos 4 autores. São 4 mundos que nós tivemos aqui. E o que eu posso desejar é um mundo para nós e para a geração que ainda vai vir, com mais literatura. Obrigada. Obrigada, gente, pela presença. Foi maravilhoso esse momento. Obrigada por você ter feito isso aqui. Foi uau. E vamos ficar para a mesa do Islã agora, né? Às 15 horas. Né? Pessoal, Oi. só enaltecer aqui algumas presenças. A nossa querida secretária de Educação, Zuma Moreira, Leane, a assessora, a inspetora, né, Maria Selma, está aqui presente. Muitos colegas de trabalho. Nós estamos falando aqui de poesia, né? Educação também é uma resposta, educação também é um ato político, né? Então, muito obrigado pela presença de todos vocês e sem ideologia nenhuma. Eu acho que a gente nunca viveu aqui em Araxá uma educação tão qualificada, né? Então, eu deixo aqui realmente
os meus agradecimentos e eu fico muito feliz de fazer parte porque eu estou dentro do chão da escola, então eu sei o investimento e a escola ela não está só decolando, ela está voando. Muito obrigado mesmo a todos os profissionais da educação. A diretora Fabiola Bruno, que está aqui também, que é uma parceira. Muito obrigado, viu, Fabiola? Temos aqui representantes de Brasília, de outras cidades que vieram nos prestigiar. E é isso, pessoal. Muito obrigado. Tenho certeza que vocês gostaram bastante da obra. Foi uma obra preparada com muito carinho e ela foi feita nesse conceito de escrevivência, né? É uma leitura baseada nas minhas vivências, horas de coisas positivas, horas de angústias, anseios, porque a vida é isso. É feita de movimento, de altos e baixos, e é isso que dá a graça na vida, né? Gratidão.